Não era sem tempo, né? Essa discussão faz tempo que se discute isso, já desde 2009, essa questão da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol lá em Roraima, e até hoje não tem ainda enfim, apesar da demarcação, não tem uma definição sobre essas condicionantes. Essa discussão deve hoje atrair as atenções lá para Brasília. Vamos conversar sobre isso, para trazer detalhes para a gente, para explanar um pouco mais, fazer a gente entender, além do que a gente vê na notícia. Miguel Daoudi está comigo na linha por telefone. Bom dia, Miguel, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Sebastião, bom dia a todos, amigos, telespectadores do Mercado e Companhia. Bom dia, Miguel. Miguel, eu gosto muito de conversar com você quando a gente faz justamente isso. A gente tenta sair um pouco da notícia, tentar explanar, entender um pouco mais, né? Porque a gente fala tanto esses dados e usa esses termos e é condicionante para cá e a decisão do Supremo para lá. Difícil de entender, imagina, é difícil de entender o que acontece na verdade. O que você me diz sobre essa condição hoje em Brasília, essa discussão sobre as condicionantes da reserva, a reserva Raposa Serra do Sol lá em Brasília, lá em Roraima, essa discussão em Brasília hoje, que diferença isso pode trazer para o produtor, para essa questão toda, essa polêmica toda de demarcação de terras indígenas no Brasil? Bom, Sebastião, é uma situação dificílima, porque nós temos que, em dado momento, voltar na história, né, no passado, voltar para a gente poder identificar o que aconteceu em determinadas épocas para entender o que está acontecendo hoje. A Constituição de 88, ela, no momento em que você não tinha essa discussão, a produção agrícola, ela não era tão pujante quanto é hoje, você teve algumas definições na nossa Constituição em relação à concessão de terras indígenas. A partir do momento em que o valor da terra, ele se acentuou, ele aumentou, a produção agrícola no Brasil passou a crescer, passou a ter importância no mundo, é evidente que a terra também passou a ter importância. E aí as questões, os atritos, eles começaram a ocorrer. E com relação a essas definições constitucionais, existem dúvidas, que foi aquilo que o ministro colocou, né? Como é que nós vamos definir uma portaria sem ter ainda o entendimento do Supremo, né? Que é o órgão, o superior, né? Que é o órgão que define e derime qualquer dúvida constitucional de acordo com alguns pontos da nossa Constituição. E Raposa Serra do Sol foi emblemática, porque uma área muito grande, né, que foi feita a concessão ao povo indígena, e hoje a gente percebe que deu tudo errado, né, Sebastião? Você mesmo já esteve lá, você viu que as terras continuam abandonadas, produtores que saíram de lá não tem como mais produzir, o equipamento, todo investimento feito na terra, que gerava riqueza, alimentos, hoje acabou tudo. E os índios, infelizmente, vivem lá em situação de miséria, não tem como produzir, não tem como se integrar à sociedade. Então há uma expectativa muito grande em cima dessa decisão do Supremo, parece que são 19 pontos, em que o Supremo vai decidir se isso vai nortear daqui para frente as decisões a respeito de concessão de terras indígenas. Mas pode ficar tranquilo, Sebastião, que não vai haver uma decisão agora, né? Vai ser decidido hoje, mas tem os embargos de declaração. É o caso do mensalão, né? Decidiram lá, vão botar todo mundo na cadeia, aí os advogados entraram com os embargos de declaração, e esse negócio vai ficar, só Deus sabe, para quando ser decidido. Mas, sem dúvida nenhuma, alguns pontos ele deve deixar claro, mas a eficiência e a eficácia desta decisão, ela só vai valer a partir do momento em que o processo tiver o seu trâmite encerrado. A partir dessa decisão, vem os embargos de declaração, e aí, julgados os embargos, que é um instrumento jurídico que pode questionar a decisão em função da legalidade ou não das decisões. Enfim, vai continuar, Sebastião, tudo a mesma coisa, vai continuar tudo enrolado, o governo é ineficiente, o governo não tem uma visão concreta, porque a visão do governo é ideológica. Então, ele não agrada a produção e não agrada os índios. Infelizmente, é muito difícil. Se você der a gestão de alguma coisa para o incompetente, o mal que ele causa para o país é muito grande. É o que nós estamos vendo nesta área
de ocupação, de concessão de terra indígena e também, Sebastião, na economia. Daúde, a gente falou muito esse ano nessa questão de terras indígenas, isso causa um descontentamento enorme aos produtores rurais. Essa questão lá da Raposa Serra do Sol é 1.700.000 hectares. Imagina o quanto não é, e só lá naquela região, o impacto que não causa para a economia. Mas eu digo porque isso causou um descontentamento, isso e outras questões indígenas esse ano, outras invasões, outras delimitações aí que a FUNAI tem feito, um descontentamento enorme nos produtores rurais. E eu te pergunto isso, se esse setor tão importante para a economia, tão importante para a nossa produção, se a gente entra aí num ano eleitoral agora, se com a pressão desse setor que é tão importante, se isso não pode, pelo menos, se resolver até, digamos, início do próximo ano, não tem uma pressão pré-eleição aí que possa influenciar talvez o Ministério da Justiça. A gente acredita nisso, que não é uma boa coisa, mas enfim, por esse viés, não pode ter uma informação boa, pelo menos, Daúde? Olha, eu não acredito, Sebastião. O produtor rural, né, ele está muito ocupado com o seu dia a dia, ele não pode descuidar, ele tem que estar atento à sua atividade, porque você sabe que a pior atividade que existe é aquela que tem um ciclo econômico muito longo e variáveis que você não controla. E a agricultura é isso. O ciclo econômico da agricultura muitas vezes chega a um ano. É diferente de você produzir um automóvel que a decisão é imediata. E o produtor não tem muito tempo de se organizar nesse sentido. O produtor deposita nos seus representantes no Congresso para poder fazer o papel que ele gostaria. Mas, infelizmente, Sebastião, eu gostaria que você e o deputado, algum deputado da bancada ruralista que estão nos ouvindo, que nos desse, ou me ligasse, mandasse um e-mail para mim, para o Canal Rural, o que eles fizeram a favor do produtor rural. Eu estou dizendo, não essa história de ficar negociando dívida, mas em termos de código florestal, em termos de reservas indígenas, em termos de empresas, não fizeram absolutamente nada. O modelo político brasileiro, ele é um modelo que eu sou ruralista, mas antes de ser ruralista, eu sou da minha bandeira, eu cuido dos meus interesses. Então, Sebastião, pode tirar o cavalinho da chuva, que nós não vamos ver nenhuma pressão por parte dos produtores nesse sentido, não porque eles não têm motivos para isso, é porque eles não têm tempo, porque eles trabalham, porque eles estão preocupados com a sua lavoura, com a sua atividade, com o seu ganho, que hoje, apesar de acharem que o produtor rural está milionário, isso é uma mentira. Pode ter meia dúzia, mas o resto está se lixando, está se ralando para ganhar, para se manter em função de alta de custo e dificuldades de logística e dificuldades econômicas que eles enfrentam. Então, quem deveria representar o produtor seria os representantes no Congresso. Mas, infelizmente, estatisticamente, até agora não tomaram nenhuma decisão, não peitaram o governo em nada a favor do produtor rural. Então, infelizmente, esse negócio de terras indígenas, que vai ser julgado hoje, não vai ter resultado imediato nenhum, porque ainda vai se desenrolar os embargos de declaração, e isso a gente não sabe quando vai ser decidido. Tá bom, Daúde. É bom até para que a gente, o produtor, não fique se iludindo também. Daúde, amanhã você está intimado a conversar com a gente aqui, direto aqui no estúdio, pessoalmente, certo?